Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje recebendo aqui a visita ilustre de uma poeta importante aqui de Uberaba, Luciene Oliveira. Vem falar para nós sobre o Islã, contar um pouco da história dela, como é que ela abraçou, entrou para esse mundo do Islã. Obrigado, Luciene, por aceitar o nosso convite, participar do nosso ISTV Cidade. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui. Que legal, vamos falar, vamos contar. Sua história é uma história lindíssima, né? Com 26 anos de idade hoje, você começou aos 19, é isso mesmo? Isso mesmo. Como é que foi? Eu descobri o Islã por acaso, assim, eu dançava em um grupo de danças urbanas da cidade. Aqui em Uberaba. E aí um dia, assim, em 2017, tinha 19 anos na época, esse grupo que eu dançava foi convidado para fazer uma apresentação e uma edição do Islã. Certo. O Islã Dhaka, que é o primeiro Islã da cidade, né? E foi nessa época que ele estava começando também. Estava começando também. Certo. Então a minha história no Islã começa junto com a história do Islã em Uberaba. Que legal. Mas a dança você deixou? Não. Não, continua. Ainda danço. Que legal. E de lá para cá, então, você só vem se aprimorando, escrevendo, participando com as suas poesias, né? Sim. Que bacana. Desde o primeiro dia, né, quando a gente foi fazer essa apresentação de dança, eu já fui participante. Então, eu levei minhas poesias, me inscrevi lá. Já foi para se apresentar mesmo. Sim. Legal. E participei e tal. Achei que você tinha ido para dançar. Eu fui dançar, mas levei já levou as poesias. Então você já escrevia. Já escrevia. Que legal. Como é que você começou? A família estimulou? Papai, mamãe? Como é que foi o seu despertar para a poesia? Não, na verdade, não tive uma influência assim contundente em casa. Tinha uma irmã mais velha que ela gostava muito de ler, mas a minha principal, assim, estar junto aos livros, né? Foi porque eu morava na roça e lá onde eu morava não tinha energia. E aí, quando eu fui para a escola, aos 6 anos eu já sabia ler. Entendi. E aí, a partir disso, assim, os livros viraram... Você aprendeu junto com a sua irmã? Não, a minha irmã é mais velha. E aí ela te passava lia essa e tudo. Coisa da leitura, né? E aí eu vi ela lendo, nossa, deve ser muito legal. E aí também. Quando eu aprendi a ler, eu entendi porque ela gostava tanto. E aí me enfiei ali literalmente no mundo dos livros a ponto de meu pai às vezes ficar preocupado comigo. Que legal. Porque os meus pais, eles não têm muita escolaridade, né? O meu pai é analfabeto e a minha mãe estudou só até a 4ª série. Que loucura. Então, aí os livros entraram na minha vida muito cedo. Que loucura. Vai entender, né? Tem muita gente que tem explicações aí, né? Para essas coisas que parecem coisas coincidências, destinos e tudo mais. Mas e aí, o que te inspira mais a escrever uma poesia, né? O que é o ambiente, é o sentimento, varia? Como é que funciona isso na sua cabeça, no seu coração? É mais o sentimento, eu falo que eu escrevo mais por inspiração minha mesmo, assim. Às vezes um momento que eu estou passando, às vezes uma coisa que eu vejo e... bateu no coração, preciso escrever sobre isso. Uma situação... Um momento afetivo. Então, é mais o sentimento. Que legal. As vivências, né? É como a gente diz, né? A poesia, a literatura, é o que o escritor, o poeta, o artista, enfim, põe para fora daquilo que ele absorve do mundo, né? Sim. É mais ou menos por aí, não é? Sim. Que legal. E você pretende continuar... Eu estou vendo aqui que você tem já, nós mostramos no programa anterior, você já tem o seu primeiro livro, Luciene Oliveira, está aqui, né? A gente faz questão de mostrar de novo. Você pretende continuar escrevendo, Luciene? Conta para nós o que pode vir por aí. Sim, esse livro acabou de fazer 1 ano, né? Agora em setembro.
Dia 17 de setembro de 2023 foi o lançamento do meu livro, mas já tem planos para um segundo e vem novidades por aí, né? Em breve a gente pode contar, ainda não, mas em breve estará no mundo essas novidades, mas pretendo sim continuar escrevendo. Um segundo livro já está assim sendo trabalhado, sendo escrito. Que legal. Você pretende alçar voos aí fora da poesia também, de repente um romance? Você já pensou nisso? Já. É? Já. Ainda não é assim um plano para concreto, você não tem ainda nada não é assim a curto prazo, né? Mas sim pretendo explorar outras áreas, porque acho que nada é impossível. Claro. E quando eu comecei a escrever, assim, pensar em literatura, eu comecei nos romances, né? Na fantasia, então você verdade. já tem alguma coisa escrita nessa linha. Que legal. Quando eu era adolescente eu escrevia. Tenho alguns rascunhos você assim. Você tem ideia, noção, assim, temporal, de quando você começou a dar as primeiras rabiscadas no papel, vamos falar assim? Acho que, na verdade, não sei, desde sempre. Se eu for procurar, assim, em cadernos muito antigos, desde a quarta série, assim, eu já tenho coisas escritas. Bem menininha mesmo. Na que escola legal. mesmo tinha aquelas antologias, né, de poesia, então tem poemas meus dessa época. Que legal. Então, desde sempre. De vez em quando você vai lá, revisita esses escritos, refaz. Como é que funciona? Sim, às vezes é interessante para mim, pelo menos, olhar como funcionava mesmo a minha cabeça. O olhar que você tinha naquela época. O olhar que eu tinha do mundo naquela época, o olhar que eu tenho hoje. E é uma reflexão mesmo de vida. Sem dúvida. A gente costuma dizer, eu fui seminarista, né? Um dia pensei em ser padre. Não posso aprofundar muito, senão o pessoal vai falar que a Silvana, que é minha esposa, me tirou do seminário, não foi bem por aí. E eles ficam falando que ela vai virar mula sem cabeça. Mas quando eu era seminarista, a gente aprendeu, estudando um pouquinho de filosofia, na introdução à filosofia, que para se sair melhor na filosofia, o interessante é ler romances, poesia, literatura de um modo geral, né? Por quê? Porque é uma viagem no raciocínio também, né? Tanto a poesia quanto o romance. Sim. Embora você nem sempre escreva sobre alguma coisa lógica, né? O Gilberto Gil tem uma frase impressionante que diz que a gente não pode mexer na lata do poeta, né? Na lata do poeta tudo nada cabe, né? Então eu concordo plenamente com ele. Eu acho que poesia, literatura é criatividade, né? Mas tem algumas coisas do mundo nosso, lógico, que te provocam também, né? Sim. As minhas poesias são extremamente, assim, de vivências. Então, tenho muitas poesias que falam sobre as mazelas mesmo do mundo, sobre morar na periferia, sobre a vida na roça sem energia, das dificuldades mesmo, até sobre as vivências do meu pai, que é uma pessoa assim que passou por muitos lugares do Brasil antes de chegar em Minas. Então, muito sobre tudo. Tem a ver com a profissão dele, alguma coisa assim? Não, ele veio mudando, né, em busca de trabalho mesmo. Em busca de um lugar mais interessante. Legal. E você tem memórias, então, dessa sua... da sua infância, né? Dessa sua ancestralidade, né? Do que te trouxe até aqui, né? Sim. As memórias são boas? Você tem sempre recorrido a elas para escrever também? Como é que é? Tem memórias boas, sim, mas também tem memórias não muito boas. Nem tanto, né? Tem umas melhores. Porque não é assim uma coisa romântica falar, sofri e tal, mas isso tudo faz parte do que nós somos, né? Com certeza. Então, com certeza. Por que não falar sobre isso na poesia? É verdade. O Islã fala muito também de discriminação, né? Da luta dos movimentos. Você também tem escritos sobre esses temas? Sim. Sim, porque é o que eu sou, né? Então, eu escrevo sobre as minhas vivências, sobre as coisas que me atravessam e não poderia deixar de falar isso, que é um tema recorrente na minha vida. Com certeza. Olha, eu fiquei encantado de saber que você, tão nova, né? Começou a menina, muito pequena.
Agora eu queria que você contasse para a nossa audiência o seguinte: você tem alguma formação na área de comunicação? Porque você escreve desde sempre, né? Você tem alguma formação nessa área? Como é que é a sua formação? Não, a minha formação é experiência mesmo. Eu me formei, assim, formalmente, eu fiz graduação em zootecnia. Me formei no início de 2021. Trabalhei na área aqui por um tempo, aqui em Uberaba. Qual faculdade? No IFTM. Ah, tá, Instituto Federal. Isso. E aí eu trabalhei por algum tempo, morei fora de Uberaba, mas assim, em algum momento desse caminho eu entendi que não era Onde você morou, Luciene? Morei em São Gotardo. Ah, aqui próximo, na aqui região. Próximo. E lá você exercia a sua profissão? A profissão de zootecnia. Ah, tá. Morava na fazenda, assim. E assim, por um período breve, eu me distanciei um pouco da arte da escrita. E aí eu entendi que a arte e a escrita era o que eu queria fazer. Deve ter sido um sofrimento para você sim, nesse distanciamento. Sim. E aí eu decidi seguir por esse caminho. E aí veio o livro e tem vindo coisa, então tenho feito projetos, trabalhando na parte de arte e educação, né, levando poesias para as escolas. Tá. Nós também organizamos um slam. Hoje começamos esse ano, né? Organizo um slam também. Além de você participar do Ondaca, tem um outro que você organiza. Como é o nome? É o Slam Pangeia. Ele é voltado para mulheres, pessoas trans e não binárias. Tá. Pangeia tem a ver com esse movimento da Terra e tudo mais. Legal. E aí vocês também têm, então, as apresentações. O Pangeia tem alguma delimitação de tema? Como é que funciona isso? Não, tem delimitação de pessoas participantes, né? Então, o Pangeia, existem, né? No slam existem as variações dos slams. Então, tem slams que participam apenas pessoas negras, existem slams que participam apenas pessoas surdas, que é no caso do slam do corpo, que é feito em libras, né? Então, e nós temos o Slam Pangeia, que é para mulheridades, no caso, né? Seriam mulheres. Esse é para mulheres. Que legal. Mulheres, pessoas trans e não binárias. Então, o tema está relacionado com o mundo de vocês. Isso. Tá. E aí, dentro, né, essas pessoas, elas não têm um tema, então elas podem falar de amor, pode falar de militância, pode falar do que elas quiserem. Do sentimento das mulheres, independente delas, da origem, da atividade. Sim. Que legal. E as apresentações de vocês têm datas fixas no calendário? Vocês têm, enfim, se reúnem tantas vezes por mês? Como é que funciona os momentos de encontros de vocês? Do Slam Pangeia? Do Pangeia. Normalmente a gente faz também uma vez por mês. E aí, nesse ano, a gente já encerrou o nosso calendário. Que nós fizemos a final mês passado. Então, já temos uma campeã que vai nos representar no Slam MG. Certo. E aí, a gente faz mensalmente. Então, quem que é? Laira Arvelos, que também é uma das escritoras publicadas pela Selo Kondaca, que é a editora que publicou o meu livro. Laira Arvelos. É isso? Isso. Vamos trazê-la aqui também, Laira. Eu tenho certeza que ela vai assistir, né, a nossa entrevista. Vamos trazê-la para falar também sobre a sua atuação, o que ela pretende levar. Ela é a campeã aqui, né? Vai para o MG, não é isso? Isso. Trazê-la também para falar. E você, como é que está a sua performance aí nas apresentações? O que você tem disputado? Agora eu vou para o Slam MG, representando o Slam para Carolina, que é o Slam de Sacramento. Tá. E assim... Já tem data marcada? O Slam MG? Ele vai acontecer de 17 a 20 de outubro em Belo Horizonte. Tá. Então, sou representante de Sacramento e vou estar lá disputando o estadual. Isso significa que você participou em Sacramento, foi vencedora lá. Isso. De lá você foi indicada para o estadual. Isso. Eu estive finalista de diversos slams esse ano. Estava em 5 finais. Você é uma devoradora de slam, pelo jeito, né? Sim. Talento se chama isso, né?
E bastante caminhada, né? Porque eu já tô dentro do Islã há 7 anos, assim. E durante esse período a gente vai se aperfeiçoando. Porque não basta só a gente ir lá e falar. Mas também nesse período já participei de oficinas, já estive em várias cidades, aprendendo, estudando, né? Certo. Então a gente Você vai também se monta essas oficinas para Sim, escolas, né? Sim. Quem, enfim, tiver interesse, pode te procurar. Sim. Como é que faz para te encontrar? Tem um @ aí do Pangea, como é que é? Pelas redes sociais, pode me procurar pelo pessoal ou pelo @ do Islã. Do Pangea. Como é que é o @? É Islã Pangea, tudo junto. Certo. Islã, para a gente colocar aqui nos caracteres, Islã Pangea, tudo junto. E aí, quem quiser, então você monta de acordo com a faixa etária, Sim. enfim, você vai lá na escola, faz a apresentação, leva os convidados também. Sim. Como é que funciona? As oficinas, elas funcionam, a gente mostra, né, o que é o Islã, como surgiu o Islã, como acontece, como é no Brasil. E aí depois a gente mostra, né, faz apresentações, leva vídeos, leva poetas. Muito bom. Para mostrarem, né, o que é poesia, o que é uma Divulgar apresentação. mesmo. E aí depois a gente tem essa parte prática, então a gente mostra para as crianças, para os adolescentes como escrever uma poesia, abre esse processo criativo, né? Então é bem interessante, é bem legal. E assim, uma curiosidade que eu tenho, quando você começou a se apresentar, né, no Islã, você era tímida ou foi muito tranquilo? Sou até Como hoje. Como é que você fez para romper essa timidez? É a prática. Assim, acho que ela nunca é rompida. É mesmo? Mas em algum momento a gente simplesmente Quando deixa ela de lado. Na apresentação. E vai, porque não tem outro jeito. Você quer falar e assim, eu vou deixar de falar porque eu tô com vergonha? Não pode, né? Não vou, então... Eu tenho a impressão que quando você gosta daquilo que faz, você encara, né? Sim. Esses medos, esses problemas. Eu gosto de falar muito que não é falta de medo, é ir com medo mesmo. Isso, não tem problema nenhum. E o friozinho na barriga é importante. Sempre existe. É sinal de que a gente tem sentimento, né? Sim. Muito bem. Olha, Luciene, muito bacana, muito legal saber da sua história. Que história linda e quanto estímulo você pode trazer e levar para essa criançada, para essa meninada que está aí, né? Precisando disso. Parabéns a você pelo caminho, né? E sucesso. Tomara que você brilhe cada vez mais. Muito tá bom? obrigada. Dentro da poesia e, quiçá, de outros ramos da literatura, né? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao ISTV Cidade. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde,
beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade e o assunto agora é capacitação. O sistema FAENG Senar promove cursos gratuitos em 18 cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba nesta próxima semana, entre os dias 30 de setembro e 5 de outubro. Olha aí, a agenda do sistema FAENG Senar para a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba conta com 33 cursos gratuitos promovidos em 18 municípios nas áreas de formação profissional, rural e também promoção social. Os treinamentos têm certificação e são oferecidos por meio dos sindicatos dos produtores rurais de cada município. Os interessados devem procurar o agente de desenvolvimento rural no sindicato de sua cidade. Agora, a audiência do ISTV traz para você aqui, a lista de cursos aqui em Uberaba e os outros municípios que também têm cursos sendo oferecidos. Confira. Aqui em Uberaba, trabalhador da mecanização agrícola, GPS e aplicativos de localização, do dia 4 ao dia 5 de outubro, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Tem também operador de aeronaves não tripuladas, o drone asa rotativa, operações básicas, do dia 1º até o dia 3 de outubro, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Se você está interessado, aqui em Uberaba é só procurar no Sindicato Rural a Lidiane dos Reis. O contato com o DDD 34 é o telefone 99904 1731. 34 99904 1731. Nós temos cursos sendo oferecidos também no município de Campos Altos, em Carneirinho, Conceição das Alagoas, Ibiá, Itapajipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Nova Ponte, Perdizes, Pirajuba, Planura, Sacramento, Tapira, Uberlândia, União de Minas e também Veríssimo. Mais informações nesses municípios é só digitar faeng.org.br. Mudamos de assunto para falar sobre queijo artesanal. Queijo artesanal de Minas acaba de ganhar mais um esforço rumo ao fortalecimento de sua produção aqui no estado. O governador do estado sancionou na última quarta-feira a lei número 24.993, que institui a política estadual Queijo Minas Legal. O Diário Oficial desta última quinta-feira traz a publicação. A política do queijo Minas Legal prevê 12 objetivos para a valorização dos produtos e da cultura regional, estimulando a regularização das agroindústrias, a diversificação do produto e novas oportunidades de mercado. Entre os objetivos estão promover a adoção das boas práticas agropecuárias e de fabricação, estimular a certificação, o cooperativismo e também o associativismo entre produtores desta iguaria. A busca pela regularização sanitária de queijarias mineiras também está prevista no planejamento do Estado por meio da Ação 4.403, que é o Plano Queijo Minas Legal. A ação consta do Plano Plurianual de Ação Governamental do triênio 2024/2027 e é desenvolvida pela Secretaria de Agricultura em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também o Fundo de Defesa do Consumidor. Se você quiser mais informações, basta acessar a página emater.mg.gov.br. O ISTV Cidade traz agora uma informação que ajuda os produtores que estão preocupados com a preservação dos seus recursos naturais. As mudanças climáticas com efeito cada vez mais intensos demandam ações para garantir a produção agrícola e também a preservação dos recursos naturais, evidentemente.
o setor agropecuário, em particular, tem se reinventado para assegurar a sustentabilidade no campo e a oferta regular de alimentos para a população. Pensando nisso, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, a Emater, implementa técnicas de convivência com a seca e apoia os produtores rurais na adaptação a essa nova realidade. De acordo com o órgão, a proteção do solo para a recarga do lençol freático é essencial para garantir a boa produção em locais com estiagem constante. Uma das técnicas incentivadas pela Emater é o uso de plantas de cobertura para melhorar o solo e o sistema de produção. Essas plantas não apenas evitam erosões, mas também buscam nutrientes em camadas mais profundas e aumentam a porosidade do solo, facilitando a infiltração de água. Desde 2021, a Emater já implementou cerca de 700 unidades demonstrativas com esse sistema em todo o estado. As plantas de cobertura são cultivadas em consórcio com culturas comerciais, como é o caso do café, das frutas e também os grãos. A técnica consiste em plantar uma mistura de sementes de diversas espécies, mantendo-as entre as linhas de cultivo. Outra prática disseminada pela Emater é a construção de bacias de captação de água de chuva, conhecidas como barriguinhas. Esses reservatórios, além de prevenir erosões causadas por enxurradas, ajudam a armazenar e infiltrar a água da chuva, recarregando o lençol freático. E uma última notícia nesta edição do ISTV Cidade: turismo. Turismo em Minas Gerais segue em alta no mês de julho, período marcado pelas férias. O estado atingiu a maior ocupação hoteleira de 2024. A taxa de ocupação chegou a 77,82%, representando um crescimento de 32,4% em relação a junho. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais. A movimentação impactou diretamente o número de postos de trabalho nesse setor. Minas Gerais criou quase 4 mil empregos formais na economia da criatividade durante o mês de julho. Somente o turismo registrou 2.298 admissões no período, representando um aumento de 11,2% em comparação a junho. Ao todo, setores do turismo e da cultura empregaram 808.178 pessoas no estado, de acordo com o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. As informações foram compiladas pelo governo de Minas por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e também o Observatório do Turismo, em relatório divulgado neste mês de setembro. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.